mais uma vez para poder falar um pouco do trabalho nosso em Brasília, no Congresso Nacional e, como você disse, também pensando aqui na cidade de Anápolis. Não apenas, Evaristo, existe espaço para o aprimoramento, como existe a necessidade. O que a gente percebe é que no último período, infelizmente no governo passado, no governo anterior, houve no relacionamento com o Congresso uma distorção muito grande do trabalho das emendas parlamentares, criando inclusive o que foi chamado o artifício do orçamento secreto, o que é um absurdo. E isso levou a vários questionamentos, inclusive na Justiça. O STF fez investigação e determinou um ajuste entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo para poder voltar esse trabalho das emendas parlamentares, que é um trabalho legítimo, mas que ele voltasse para o seu trilho. A emenda parlamentar, o nome já diz, emenda é apenas um complemento. O orçamento da União, ele é e deve ser coordenado pelo Poder Executivo. E com o chamado orçamento secreto e todo esse desvirtuamento das emendas parlamentares, o que se tentou foi transferir a coordenação do orçamento da União do Poder Executivo, transferir do Poder Executivo para o Poder Legislativo, o que é uma aberração do ponto de vista constitucional. Então eu diria a você que nós estamos agora num processo de ajuste da questão das emendas parlamentares, inclusive com a intervenção do Supremo Tribunal Federal, num diálogo e num trabalho com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo, para que as emendas parlamentares elas continuem dentro do papel tradicional e previsto na nossa Constituição, que é o parlamentar, o Congresso Nacional tem direito de indicar recursos para os municípios, para os seus estados, mas evidentemente não é o controle do orçamento geral da União. Esse controle geral do orçamento constitucionalmente tem que ser feito pelo Poder Executivo. O senhor mencionou o STF, essa intervenção do STF nas emendas parlamentares. Pode ser considerada uma forma de controle necessário ou isso poderia ser um obstáculo ao processo legislativo? Quando há o questionamento, daí vem essa dúvida se está havendo ingerência no trabalho legislativo. É claro que eu defendo a autonomia dos poderes, isso está previsto na Constituição. Então os poderes têm que conviver em harmonia, mas tem a sua independência, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Neste caso das emendas parlamentares, o STF interferiu, não por interesse do STF, é porque ele percebeu que a Constituição estava sendo lesada, né? A Constituição estava sendo deturpada e que havia uma transferência de responsabilidade do Poder Executivo para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, além de legislar, ainda estava tentando buscar uma forma de coordenar o orçamento da União. E o que eu diria ainda, Evaristo, mais grave, e por isso houve a interferência do STF, é que não havia, e é este o processo agora que nós estamos trabalhando, é para garantir que haja transparência no trabalho parlamentar e no trabalho das emendas parlamentares. Quando surgiu aí no governo anterior, com o presidente anterior e também com o presidente da Câmara dos Deputados, essa questão do orçamento secreto, a maioria dos parlamentares falaram que era legítimo, que era importante, porque ia dar mais condição dos parlamentares trabalharem, e as pessoas me perguntavam, inclusive vocês tiveram a oportunidade de me entrevistar, e eu falei desde que o primeiro momento, há 5 anos atrás, falava, eu sou contrário ao orçamento secreto. E as pessoas me perguntavam, mas por que, deputado, que o senhor, sendo deputado, o senhor está sendo contrário ao orçamento secreto? E eu dizia, sou contrário justamente porque ele é secreto. Porque se eu sou parlamentar, eu quero indicar um benefício, um investimento para o município, eu tenho todo o interesse de dizer da onde que o recurso vem e para onde ele vai. Se eu não posso dizer da onde que ele vem e não posso dizer aonde ele vai ser usado, alguma coisa está errada. E foi isso que o STF entrou para poder acompanhar e já
detectou uma série de irregularidades e agora estamos numa fase final no Congresso Nacional deste ajuste. Congresso Nacional, Poder Executivo junto com o STF, para que as emendas parlamentares elas continuem, mas com toda a transparência, garantindo que a gente saiba de onde está vindo o recurso e para onde efetivamente o recurso irá para ser usado como política pública. E o PT tem defendido historicamente, deputado, maior controle sobre a destinação de emendas. Como é que o senhor vê o papel do Congresso Nacional, dos órgãos de controle externo, como o TCU, por exemplo, nesse processo? É muito importante. Nós sempre defendemos essa transparência e achamos legítimo que tenham as emendas parlamentares, que com isso a gente possa complementar aquilo que as políticas públicas prevêem de ação do governo federal nos estados e nos municípios, mas tem que haver essa transparência, tem que haver esse controle. E é isso que está acontecendo. Tribunal de Contas da União, Supremo Tribunal Federal, acompanhando a execução dessas emendas, e é assim que nós efetivamente incentivamos a sociedade também a acompanhar de perto. Porque às vezes fala-se muito, porque emenda, deputado tal ajudou com a emenda tal. É importante ver aonde que a emenda chegou e que tipo de benefício de obra que efetivamente foi entregue depois que aquela emenda foi efetivada naquele município. Isso também garante que o cidadão tenha fácil acesso às informações sobre como e onde estão sendo aplicadas essas emendas. Extremamente necessário que haja esse acesso, e vocês da área de jornalismo, da comunicação, cumprem um papel importantíssimo também neste assunto, porque no diálogo direto com a comunidade efetivamente vai ver o que é esse recurso. Ele foi destinado para Anápolis, por tal deputado. E ele foi destinado para quê? Para fazer o quê? Aí você vai lá e vê. Mas por que a obra não está sendo executada? Aí também a comunidade vai descobrir. Não foi executada porque o governo federal não liberou o recurso, ou é porque o recurso está liberado, está na conta da prefeitura, mas a prefeitura não fez a licitação ou não teve interesse de levar adiante. Então a comunidade vai questionando e vai acompanhando e vai fiscalizando de perto as ações dos parlamentares e, de maneira especial, essa questão das emendas. O senhor mencionou Anápolis, né? Qual a previsão de investimentos do governo federal aqui para a nossa cidade, deputado? Qual a expectativa, não é? O seu trabalho também na Câmara Federal em relação a emendas aqui para o nosso município? Olha, o nosso trabalho é muito intenso em Brasília. Vocês conhecem o meu trabalho. Sempre trabalhei independente de partido político, independente de quem seja o administrador da cidade, sempre trabalhei pensando no melhor para a nossa comunidade. Então sempre estou atento a todas as oportunidades que possam ter em Brasília, e também atento aqui em Anápolis para poder recepcionar as reivindicações. Então, quando se fala, vai buscar recursos para isso, vai buscar recursos para aquilo, em Brasília, nós já temos recursos efetivamente garantidos para Anápolis, não apenas como indicativo do deputado Rubens Ottoni, mas já na conta da prefeitura para poder ser usado neste ano de 2025. Trabalhos que nós fizemos anteriormente. Além da área da saúde, onde nós temos mais de 5 milhões de reais colocados nas instituições filantrópicas da nossa cidade, instituições que trabalham o social e que ajudam o município nesse atendimento à população, tipo, como a Santa Casa, o Hospital Materno Infantil, né, e outras entidades, Hospital do Câncer, outras entidades que fazem trabalhos também sociais. Além disso, nós também indicamos emenda parlamentar para poder ajudar em várias frentes. Por exemplo, um pedido, uma reivindicação antiga aqui de Anápolis, o Centro de Atendimento aos Diabéticos. Nós colocamos 1,5 milhão, que já está na conta da prefeitura, à disposição para que a prefeitura possa levar à frente esse trabalho. Esse recurso já está na prefeitura. Também foi encaminhado para nós um pedido, uma reivindicação através da Câmara Municipal para que houvesse a reforma do estádio Zeca Puglisi. Nós fomos lá, vimos a situação caótica que está o estádio Zeca Puglisi, arrumamos R$1 milhão, dinheiro já na conta da prefeitura para poder fazer esse trabalho. Quando
o feirão lá da Vila Jaiara, houve aquele problema e o desmonte lá do feirão, houve a ideia de se fazer um mercado municipal. Eu imediatamente me disponibilizei a colocar R$1,5 milhão de emenda minha para poder ajudar nisso. Também já está no cofre da prefeitura depositado à disposição para poder fazer esse trabalho. E assim, outras emendas que nós fomos encaminhando. Além disso, Evaristo, eu trabalho em Brasília atento para as oportunidades das políticas públicas nos ministérios. E uma delas é o programa de aceleração do crescimento. E no ano passado nós conseguimos selecionar para Anápolis recursos importantes na área da educação, uma creche e uma escola de tempo integral, na área da saúde, 2 unidades básicas de saúde e uma policlínica, tudo isso levando aqui um investimento de mais de R$50 milhões aqui na cidade de Anápolis. Esses investimentos já estão disponíveis também para a prefeitura já está fazendo o acompanhamento e cumprindo as necessidades e os trâmites necessários nos ministérios. Então nós temos só aí nós podemos dizer que nós temos mais de 60, 70 milhões de reais de investimento do governo federal em obras concretas, uma creche, uma escola de tempo integral, 2 unidades básicas de saúde, uma policlínica, a possibilidade do centro de atendimento aos diabéticos, a questão do mercado municipal, da Vila Jaiara, a questão da reforma do estádio Zeca Puglisi, tudo isso recursos que estão disponibilizados para a cidade de Anápolis. Então eu estou atento em Brasília e essa é a minha prioridade, trabalhar para Anápolis, trazer os recursos necessários para atender a nossa população. Muito obrigado, deputado federal Rubens Ottoni. Muito obrigado aí pela oportunidade e parabéns a vocês por esse excelente trabalho de jornalismo, cobrando, fiscalizando e vendo aquilo que realmente acontece na política da nossa cidade. Muito obrigado, Evaristo Pereira, e o deputado federal Rubens Ottoni, que falou sobre emendas, né? E também sobre as emendas que ele tem encaminhado aqui para a cidade de Anápolis, né? E a gente sempre tem feito isso aqui, né, Roger? Ouvir as nossas autoridades, deputados,